Olá! Nesta aula, começaremos a trabalhar os cuidados e as ações com cada ciclo de vida, que vocês, agentes, irão acompanhar no dia a dia de suas atividades na comunidade. Antes de falar sobre a faixa etária específica, devemos tratar da etapa inicial do seu trabalho, que é o cadastramento das famílias em sua microárea. A sua microárea é o seu território de atuação, que deve ter no máximo 750 pessoas. Para que você realize o cadastramento, é necessário o preenchimento de fichas específicas. Conhecer o número de pessoas da comunidade por faixa etária e sexo é importante, pois há doenças que acometem mais crianças do que adultos ou mais mulheres do que homens, o que influenciará no planejamento da equipe. O cadastro possibilita o conhecimento das reais condições de vida das famílias residentes na sua área de atuação, tais como composição familiar, a escolaridade, o acesso ao saneamento básico, o número de pessoas por sexo e idade e as condições de habitação, o desemprego, as doenças existentes. Os profissionais devem atuar de forma integrada, discutindo e analisando em conjunto as situações identificadas. Tão importante quanto fazer o cadastramento da população é mantê-lo atualizado. Seguindo nesta linha de pensamento, vamos analisar o seguinte exemplo. Em uma determinada comunidade, muitos casos de diarreia começaram a acontecer. As pessoas procuravam um posto de saúde ou iam direto ao hospital para se tratar. Eram medicadas, mas pouco tempo depois estavam doentes de novo. Essa situação, então, alertou a equipe de que algo não estava bem. Então, o agente de saúde daquela microárea, onde aconteciam os casos, através de visita domiciliar, observou a existência de esgoto a céu aberto, próximo a tubulações de água. Além disso, as pessoas daquela comunidade costumavam não proteger adequadamente suas caixas d'água. A equipe então identificou os fatores de risco e constatou que os casos de diarreia estavam relacionados aos hábitos de vida daquelas pessoas. Este exemplo mostra para nós que um mesmo problema de saúde pode estar relacionado a diferentes causas e que o olhar dos diversos membros da equipe pode contribuir para a resolução do problema. Lembrem-se que o território é a base do trabalho de vocês. E o território, segundo a lógica da saúde, não é apenas um espaço delimitado geograficamente, mas sim um espaço onde as pessoas vivem, estabelecem relações sociais e trabalham, cultivam suas crenças e cultura. Vamos agora falar sobre a visita domiciliar. A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo de trabalho do agente comunitário de saúde. Ao entrar na casa de uma família, você não entra somente no espaço físico, mas em tudo o que esse espaço representa. Nessa casa vive uma família com seu modo de sobrevivência, suas crenças, sua cultura e sua própria história. A sensibilidade, a capacidade de compreender o momento certo e a maneira adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança é uma das habilidades mais importantes do agente. Isso lhe ajudará a construir o vínculo necessário para desenvolver suas atividades junto a cada família, visando um maior vínculo. É interessante combinar com a família o melhor horário para a realização da visita, para não atrapalhar os afazeres de cada um. Todas as informações que você, agente de saúde, conseguir sobre a comunidade ajudará na organização do seu trabalho. Algumas dessas informações você vai anotar em fichas próprias para compor o Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o SIAB. Você vai utilizar 4 fichas basicamente. A ficha A, que é para ser feito o cadastramento das famílias. A ficha B, da gestante. A ficha B, do hipertenso, do diabético, da tuberculose e da hanseníase. A ficha C é o instrumento para acompanhamento da criança, ou seja, o cartão espelho da criança. E a ficha D, que é o registro das atividades diárias do agente. Pois bem, pessoal, agora passaremos a falar sobre a saúde da mulher e o que deve ser abordado pelo agente durante a visita domiciliar, direcionado a ela.
Você, durante a realização das visitas domiciliares, deve conversar com as mulheres, fortalecendo essa relação de vínculo. Durante essa conversa, é importante saber como ela está se sentindo, se já fez as vacinas preconizadas para sua faixa etária, se está com o exame preventivo de câncer de colo uterino em dia, se costuma fazer o autoexame das mamas, quando realizou a última mamografia, no caso daquelas que tenham 50 anos ou mais, se deseja engravidar, se está utilizando métodos para não engravidar, se tem feito seu acompanhamento na unidade básica de saúde. É importante você orientar a mulher sobre a importância de realizar o exame preventivo de câncer de colo uterino. Além disso, ela deve procurar a unidade básica de saúde sempre que sentir ou perceber qualquer alteração no seu corpo, como dor durante a relação sexual, corrimentos vaginais, sangramento intenso ou dor durante a menstruação, ou ainda sangramento fora do período menstrual, ausência de menstruação, cheiro ruim na vagina, dor, verrugas ou feridas na região genital ou nódulos, que são os caroços, nas virilhas, ardência ao urinar, dor ao evacuar. São cuidados que você tem que ter ao abordar essas mulheres durante as visitas. Vamos então falar sobre o exame ginecológico, ou seja, o exame preventivo de câncer de colo uterino. Na consulta médica ou de enfermagem, é feito o exame preventivo do câncer de colo uterino e também o exame da mama, para diagnóstico precoce do câncer cérvico-uterino e também do câncer de mama. O exame preventivo de câncer uterino, também conhecido como Papa Nicolau, é um exame que causa medo, vergonha e preocupação por parte das mulheres. Nesses casos, você não deve desprezar esses sentimentos. Deve entender a situação, orientar a importância do exame e explicar que, para o profissional de saúde, olhar para os órgãos genitais faz parte do trabalho e para eles é natural. Essa conversa esclarecedora e sensível pode fazer com que muitas mulheres se aproximem da equipe de saúde e façam as ações necessárias para cuidarem da sua saúde. Assim, você vai auxiliar na prevenção, detecção precoce ou até mesmo a diminuição do agravamento da situação de saúde das mulheres no território sobre sua responsabilidade e da sua equipe. Se durante a visita domiciliar a mulher falar que tem alguma queixa em relação às mamas, os seios e axilas, como nódulos embaixo dos braços, oriente a procura do serviço de saúde. Quem deve fazer o exame preventivo? Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se ao exame preventivo, especialmente se estiver na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade. Mulheres grávidas podem fazer o exame preventivo sem prejuízo para si ou para o bebê. Quando fazer o exame? Inicialmente, o exame deve ser feito a cada ano e caso 2 exames seguidos apresentem resultado negativo ou normal, o exame poderá ser feito a cada 3 anos. Para a realização do exame, são necessários alguns cuidados anteriores ao exame. São eles: não ter relações sexuais com penetração vaginal, nem mesmo com camisinha, 48 horas, 2 dias, antes do exame. Não usar duchas ou medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais 48 horas antes do exame. E ainda não deve ser feito quando estiver menstruada, pois a presença do sangue pode alterar o resultado. Importante, lembre-se, o câncer do colo do útero pode ser evitado fazendo o exame conforme as recomendações e também evitar de forma a seguir algumas orientações com os fatores de risco, como relações sexuais precoces, múltiplos parceiros, muitos partos, doenças sexualmente transmissíveis
e o hábito de fumar. Você deve orientar a mulher para não esperar os sintomas para só aí depois prevenir ou tratar. As possibilidades de cura são de 100% se a mulher fizer o preventivo periodicamente. E é importante que a mulher busque o resultado e, se necessário, faça o tratamento adequado. Vamos agora falar do autoexame das mamas e da sua importância. É importante que você estimule a mulher a se conhecer, perceber mudanças em seu corpo, a realizar o autoexame das mamas mensalmente. É importante que seja feito com regularidade para que sejam evidenciadas alterações em relação aos anteriores. As mulheres devem estar alerta para as seguintes observações. As mamas nem sempre são rigorosamente iguais. O autoexame não substitui o exame clínico de rotina, que deve ser anual para mulheres acima de 50 anos de idade. A presença de um nódulo, ou seja, um caroço mamário, não é obrigatoriamente indicador de câncer. E em 90% dos casos, é a própria mulher quem descobre as alterações em sua mama. O autoexame das mamas deve ser realizado uma vez por mês. A melhor época é uma semana após a menstruação. Para as mulheres que não menstruam mais, o autoexame deve ser feito em um mesmo dia a cada mês, à sua livre escolha. Por exemplo, todos os dias 15. No autoexame, as mulheres devem procurar, posicionadas diante do espelho, deformação ou alterações no formato das mamas, abaulamentos ou retrações, feridas ao redor do mamilo, que é o bico do seio, veias aparecendo em uma só mama, alterações na pele parecendo casca de laranja ou crostras. Já no banho ou deitada, a mulher deve procurar pôr caroço nas mamas ou axila e secreção pelos mamilos. Atenção, futuros agentes! Vocês devem orientar a mulher a procurar a unidade básica de saúde caso encontre qualquer alteração na mama durante o autoexame. Lembre-se, quanto mais cedo, melhor. Você ainda deve solicitar à mulher que busque na unidade de saúde a orientação devida sobre o calendário vacinal, uma vez que lá haverá um funcionário específico para realizar esta tarefa. E lembre a ela que leve o cartão de vacinação. Assim, caso esteja incompleto, será feita a vacina de forma a completar o esquema vacinal. Hábitos saudáveis são essenciais para a manutenção da saúde. E podemos definir hábitos saudáveis como sendo medidas que provocam impacto positivo, ou seja, melhora da qualidade de vida das pessoas ou de uma comunidade. São exemplos de hábitos saudáveis: cuidado com a alimentação, prática de exercício físico, não fumar, não abusar de bebidas alcoólicas ou usar drogas. O planejamento familiar é uma ferramenta importante na condução de saúde da mulher e baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Consiste em refletir sobre o desejo de ter ou não ter filhos, decidir e escolher a forma de realizá-lo. Pode ser feito pelo homem, pela mulher ou pelo casal. Também está acessível para o adolescente, jovem ou adulto, independente de ter ou não união estável ou de constituírem uma família convencional. Assim, é fundamental incentivar o autoconhecimento, que implica tomar contato com os sentimentos, conhecer o corpo, identificar as potencialidades e dificuldades ou os bloqueios de diversas ordens. Para evitar filhos, há vários métodos anticoncepcionais, como a pílula, a camisinha, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, tabelinha, entre outros. Não existe método anticoncepcional ideal. Todos eles têm vantagens e desvantagens. É preciso que a mulher ou o casal conheça todos os métodos. Para saber qual o mais adequado, é importante que a mulher possa falar sobre a sua sexualidade, junto com outras mulheres.
possa sim tirar dúvidas sobre a forma correta de usar os métodos, falar sobre suas experiências e incertezas. Isso você, agente, pode fazer, estimulando na comunidade uma roda de conversa entre as mulheres. Vamos falar agora sobre os métodos anticoncepcionais. Para escolher um método anticoncepcional, deve-se considerar principalmente os seguintes fatores, que são os relacionados diretamente com o estado de saúde da mulher, por exemplo, a pressão arterial, e outro fator como os situacionais, isto é, os que estão relacionados com o momento da vida da mulher ou do casal, por exemplo, o tipo de trabalho, a idade, a necessidade dos cuidados aos outros filhos do casal. Nem sempre o método escolhido pela mulher será o mais adequado para ela, por colocar em risco a sua saúde. Explicando melhor, para uma mulher que tem pressão alta e é fumante, é contraindicado tomar a pílula, o anticoncepcional oral, pois ele aumenta o risco de se ter infarto ou um derrame. Há vários tipos de métodos anticoncepcionais, cada um com suas vantagens e desvantagens, e nós falaremos de todos eles agora. O primeiro método é um método comportamental, e ele funciona através da tabelinha da temperatura basal, do muco cervical e do coito interrompido. Quais são as vantagens desses métodos? Não faz mal algum, proporciona a participação do homem e ensina a conhecer o corpo, além de não ter nenhum custo. Quais são as desvantagens? Requer muita atenção, autocuidado e disciplina. Confere uma baixa proteção e não é recomendado para adolescentes e mulheres com ciclo irregular. Os métodos de barreira, como eles funcionam? Eles são utilizados através da camisinha feminina e masculina, do diafragma e as geleias espermicidas, que destroem os espermatozoides. As vantagens desses métodos: não fazem mal algum, oferecem segurança quando utilizado corretamente, além de a camisinha feminina e masculina oferecerem proteção contra as DSTs e a AIDS. Tem baixo custo também. Quais as desvantagens desses métodos? Seu uso exige disciplina. Muitas pessoas se queixam da perda da espontaneidade na relação. Vamos falar agora sobre o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Como funciona esse método? É um pequeno aparelho feito de plástico especial que pode vir enrolado em um fio de cobre bem fininho. Ele é colocado pela vagina, dentro do útero da mulher. E temos que lembrar que esse é um procedimento efetuado pelo médico. Quais são as vantagens? É um método prático para evitar a gravidez e não depende da mulher ou do homem. Quais são suas desvantagens? Nem todas as mulheres podem usar. Há risco de provocar ou aumentar o sangramento menstrual. Necessita de um profissional treinado para colocar. Os métodos hormonais. Como funcionam os métodos hormonais? Eles são feitos com substâncias químicas semelhantes aos hormônios do corpo da mulher. Exemplo, os anticoncepcionais orais, anticoncepcionais injetáveis e adesivos. Importante, não se deve comprar pílula sem receita médica. A pílula que serve para uma mulher pode ser perigosa para a saúde de outra mulher. Quais são as vantagens deste método? É seguro para evitar a gravidez se usado corretamente. Existem vários tipos de pílulas, injeções e adesivos. Ele regulariza o ciclo menstrual e alivia as cólicas. Quais são as desvantagens? Não protege contra DST e AIDS e muitas mulheres não podem utilizar por problemas de saúde. Alguns tipos não estão disponíveis no serviço de saúde. Ainda há outros métodos de contracepção, que são a esterilização e a contracepção de emergência. A esterilização consiste em um método cirúrgico irreversível, que consiste em evitar definitivamente a possibilidade de gravidez. No caso do homem, é a vasectomia e na mulher é a ligadura tubária, também chamada de laqueadura.
Já a contracepção de emergência, que ficou conhecida como a pílula do dia seguinte, não deve ser utilizada de maneira frequente, pois as mulheres que têm relação desprotegidas devem ser orientadas a procurar a unidade de saúde e devem ser acompanhadas pela equipe. É importante sempre lembrar as mulheres que o melhor método contraceptivo é aquele que vai deixá-la confortável e que melhor se adapta ao seu modo de vida e à sua condição de saúde. Assim fica a dica para você, agente de saúde. É necessário que você conheça quais os métodos contraceptivos estão disponíveis para a comunidade em sua unidade de saúde. Durante as visitas domiciliares, se no domicílio tiver uma gestante, você deve saber se ela está bem, se tem queixa e se já realizou alguma consulta de pré-natal. Caso não esteja sendo acompanhada, você deve orientá-la a buscar a unidade de saúde. Você deve avisar a sua equipe sobre a gestante que não realizou consulta. E caso não compareça, você deverá fazer a busca ativa dessa gestante. No caso da gestante estar realizando o pré-natal, você deve verificar se ela possui o cartão da gestante. Reforçar a importância do comparecimento a todas as consultas agendadas. Verificar a situação vacinal da gestante e orientar sobre alimentação saudável, atividade física compatível com o estado da gestante e com indicação médica, higiene e conforto, benefícios da amamentação, malefícios do tabaco e do consumo de álcool e drogas. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de gravidez, melhor será o acompanhamento do desenvolvimento do bebê e das alterações que ocorrem no corpo da mulher. Possibilita, assim, prevenir, identificar precocemente e tratar os problemas que possam afetar a saúde do bebê e da mulher. É importante lembrarmos os sinais de gravidez, que são a falta da menstruação, seios doloridos e aumentados, enjoos, tonturas e sonolência. Você deve explicar à gestante a importância de fazer o pré-natal, orientando-a a procurar a unidade básica de saúde para iniciar as consultas o mais rápido possível e assim também cadastrá-la no SIAB. O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê. A mulher deve receber o cartão da gestante ao iniciar o acompanhamento pré-natal. E esse cartão é um documento que acompanha toda essa importante fase na vida da mulher e da família e serve como apoio e referência aos serviços de saúde e diferentes profissionais que atenderão essa gestante, inclusive na maternidade ou casa de parto. Estimule-a a conservá-lo em um bom estado e a levá-lo consigo toda vez que procurar um serviço ou profissional de saúde. Recomenda-se que a mulher faça no mínimo 6 consultas de pré-natal durante a gestação. Assim, você, agente de saúde, durante as visitas à gestante, deve ter os seguintes cuidados. Acompanhar se a gestante está indo às consultas de pré-natal, realizar a busca ativa da gestante faltosa à consulta de pré-natal, verificar o cartão de vacinação a fim de saber se a vacina antitetânica foi realizada, perguntar sobre a realização dos exames, esclarecendo sobre a importância deles e questionar se ela realizou e buscou os resultados dos exames de grupo sanguíneo, caso não saiba, hemograma, exame de detecção de sífilis, toxoplasmose e o anti-HIV. Lembre-se que este exame, o anti-HIV, deve ter o consentimento da mulher para ser realizado. Ainda exame de glicose, urina, preventivo de câncer de útero. Se a gestante informar a você que os resultados não estão anotados no cartão, oriente a ela que solicite ao profissional que está fazendo o pré-natal para o preencher na próxima ocasião. É importante também informar a equipe que os dados estão faltando. Verifique com a gestante se a próxima consulta está agendada, independente da idade gestacional, e oriente quanto à maternidade de referência para o parto e sobre os preparativos para ele, tais como objetos necessários para levar para a maternidade. Oriente também sobre exercícios
sexualidade, amamentação, sinais de perigo, queixas frequentes, higiene, conversa e estímulos positivos para o bebê ainda na barriga e o envolvimento do companheiro neste momento. É importante lembrar, não importa se a gestante está fazendo pré-natal na unidade básica ou em consultório particular, você, agente de saúde, tem a responsabilidade de fazer o seu acompanhamento. Grande parte das queixas das gestantes durante a gravidez diminui ou desaparece com as orientações alimentares e de comportamento, sendo desnecessário o uso de medicação. Porém, em caso de dúvida ou que seja sugestivo de risco à gravidez, você deve encaminhar a gestante de imediato à unidade de saúde. Portanto, agora nós vamos falar um pouco sobre os sinais de risco, que são perda de líquido ou sangue pela vagina, apresentar inchaço em pernas, mãos, braços e olhos, febre alta, vomitar frequentemente, dores de cabeça fortes, fortes contrações na barriga antes do período previsto para o parto, a barriga crescer demais ou parar de crescer. E no último trimestre, ou seja, a partir do 6º mês, a mãe não sentir o bebê mexer por mais de 24 horas. Agora vamos ver algumas queixas comuns e a forma de orientar essas gestantes. No caso da queixa de enjoo, azia, prisão de ventre, gases e vômitos, a melhor orientação é comer logo ao acordar, evitando ficar sem alimentar por muito tempo, dando preferência a alimentos secos. Evitar gordura, pimenta, muito açúcar e alimentos que formam gases. Evitar refrigerante, café, fumo e o álcool. Evitar tomar líquido junto às refeições. Preferir frutas e temperos naturais. Mastigar com bastante calma. Evitar deitar logo após as refeições e dormir com travesseiro alto. Isso reduz refluxo e azia. Ainda exercitar-se sempre que possível. No caso da queixa de fraqueza e tontura, evitar ficar parada por muito tempo e na mesma posição. Evitar mudança brusca de posição. Comer várias vezes em pequenas quantidades. Para aliviar a tontura, sentar com a cabeça abaixada ou deitar virada para o lado esquerdo. No caso da queixa de cãibras, são muito frequentes essas queixas no final da gestação e são mais comuns à noite. A orientação que devemos fazer é de comer banana, aveia, ovos e movimentar. São ações que ajudam a diminuir esse desconforto. Massagear o local e aplicar calor também ajuda bastante. Agora vamos falar um pouco sobre a alimentação na gestação. É mito o fato que durante a gestação a mulher deve comer por 2, mas é verdade que deve ter mais atenção e cuidado na escolha dos alimentos. A gestante deve comer alimentos coloridos e saudáveis, frescos e limpos. Assim, vamos listar algumas orientações que você poderá fazer à gestante. São elas: comer no mínimo 6 vezes ao dia e em menores quantidades, tomar 2 litros de água por dia, consumir fígado ou miúdos no mínimo 1 vez por semana. Isso ajuda na prevenção da anemia. Consumir mais legumes e frutas, evitar doces, refrigerantes, gordura, frituras e alimentos em conserva. Não fumar e não ingerir álcool. Comer devagar, mastigando bem os alimentos e não deitar logo a seguir as refeições. Assim como não usar medicamento sem a indicação médica. É muito importante lembrar a gestante que ela deve ganhar peso necessário para garantir boas condições para o parto e para a vida do bebê, e que o ganho de peso não deve ser abaixo e nem muito grande. Pelas alterações que ocorrem no corpo da mulher e pelas mudanças na forma de se alimentar na gestação, isso pode comprometer a sua saúde bucal. Por esse motivo, a gestante deve ser orientada a cuidar com mais atenção da higiene da boca.
É importante que você, agente de saúde, a oriente a escovar os dentes e a língua após cada alimentação, passar fio dental delicadamente, no mínimo uma vez ao dia, não usar palitos de dentes e fazer acompanhamento odontológico durante o período gestacional. São sinais de alerta: sangramento nas gengivas, dor e sangramento na escovação, feridas na língua, bochecha e lábios, e dentes ou dentaduras quebrados ou mal adaptados. Agora, vamos ver como preparar para o parto e o puerpério. Você deve orientar a gestante para se preparar para o parto. Não se esqueça de orientar para que ela leve o cartão da gestante e um documento de identificação, que pode ser a identidade, a certidão de casamento ou o nascimento. São sinais de trabalho de parto: perda pela vagina de líquido parecido com catarro de cor clara. Às vezes pode ter um pouco de sangue. Isso pode acontecer mais ou menos com 15 dias antes do parto. Dor nas costas que vai para a parte de baixo da barriga. Perda de líquido pela vagina, o que significa o rompimento da bolsa. Dores na barriga que fica dura, depois relaxa, o que são as contrações. Quando essas contrações acontecerem na frequência de mais de uma vez a cada 10 minutos, é o momento de ir para o hospital. Agora nós precisamos falar sobre o puerpério. O puerpério é o período do nascimento do bebê até 45 dias após o parto. As orientações que você deve fazer à puérpera são as seguintes: retornar para o hospital na ocorrência de infecção, e são sinais de infecção: febre, dor e sangramento. Deve orientá-la a realizar 2 consultas até o 42º dia após o parto. Estimulá-la a amamentar o bebê, caso não haja contraindicações. E orientá-la também a levar o recém-nascido para iniciar a puericultura na unidade de saúde, que é o acompanhamento dessa criança pelos profissionais. Orientar para o início do esquema vacinal da criança, com a BCG e hepatite B. E, se for o caso, completar o esquema vacinal da mãe. Orientar a realização do teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho. E não colocar objetos no coto umbilical. Exemplo: fumo, café e outros. Agora vamos falar sobre a amamentação. Amamentar é um ato de entrega e a mulher precisa estar disposta a isso. As orientações devem ter início ainda no pré-natal. A amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês. A partir do 6º mês, outros alimentos devem ser oferecidos. No entanto, a criança pode mamar até os 2 anos de idade. O leite materno é um alimento e atende a todas as necessidades da criança. Assim, é necessário que você, agente de saúde, saiba as vantagens da amamentação para orientar as mulheres da sua microárea. Vamos falar agora das vantagens da amamentação. Os benefícios para o bebê. O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê. É de fácil digestão, reduz o risco de doença, como diarreia e alergias, reforça as defesas naturais, fortalece o vínculo da mãe com o filho, reduz o risco de obesidade na vida adulta e reduz o risco de morte súbita. Os benefícios da amamentação para a mãe. É muito prático, econômico, ajuda no emagrecimento pós-parto, queima calorias, reduz a ansiedade, previne e combate a depressão e reduz o risco de doenças como cancro do ovário e da mama, osteoporose e anemia. Lembrem, o primeiro leite que é produzido depois do nascimento é o colostro, que pode ser claro ou amarelo e é rico em fatores de proteção para a criança. E também é muito importante que vocês saibam que há casos que a mulher não pode amamentar, como no caso da mulher portadora do vírus HIV/AIDS, e também em outros casos.
Assim, se você tiver dúvida, o melhor é encaminhá-la para uma consulta com um dos profissionais da unidade de saúde. E assim chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos. Em caso de dúvidas, postem em nossos fóruns. Até a nossa próxima aula.